Olá, boa noite a todos e todas, muito bem-vindos ao canal Jesus e Jacó, Casas Irmãs, para mais uma das nossas conversas das quartas-feiras. Durante o mês de dezembro, nós estamos trabalhando o Evangelho segundo o Espiritismo e hoje nós teremos a nossa querida Cibele falando sobre parentela corporal e parentela espiritual. Mas, como sempre, antes de passarmos a palavra à nossa Cibele, vamos fechar os nossos olhos, entrar em conexão com o Mestre Jesus, com os nossos anjos guardiões, com os mentores espirituais das Casas Irmãs Jesus e Jacó, para que possamos ser ouvidos nas nossas súplicas e também ser ouvidos nos nossos agradecimentos, porque sim, temos muitas bênçãos a agradecer, pequenas bênçãos diárias que nos acontecem. E vamos aproveitar esse momento de gratidão e de pedidos, pedir a Deus de misericórdia que se faça sobre o planeta Terra, nossa mãe Gaia, tão maltratada pela humanidade, que não cuida da sua própria casa, do seu chão, do seu lar. Vamos ser mais cuidadosos com a nossa mãe Gaia, vamos fazer a nossa parte com relação à ecologia, com relação à coletividade da humanidade, que quando tratamos com amor, recebemos amor e a psicosfera ao nosso redor se modifica, se transforma também em paz, amor e harmonia. Que possamos sempre entender que somos um ser coletivo único, a Mãe Gaia por nós. Então vamos dizer não às guerras, vamos dizer não ao ódio ao próximo, vamos dizer não às violências, vamos dizer não à falta de empatia com o sofrimento do outro. Que Deus tenha misericórdia de todos os que sofrem, os que estão em luto, em desespero, os que estão nos presídios, culpados ou inocentes, nos leitos de dores, os que estão nas ruas, sem teto, sem abrigo. Misericórdia de todos, Senhor. Misericórdia de todos. Aqueles que estão muito afetados mentalmente, com tantas coisas acontecendo. A pandemia como um ponto de partida desses desmandos e doenças mentais. Que Deus tenha piedade de nós. Que o Mestre Jesus, governador do planeta Terra, nos envolva em sua imensa luz, a nossa Mãe Maria Santíssima, envolvendo toda a humanidade no seu manto luminoso de cura. E no nosso querido Ismael, Espírito protetor do Brasil, se fazendo sobre nós, dando luz e paz a todos os estados, cidades, municípios, distritos no nosso querido e amado Brasil. Muita paz para todos nós, que assim seja. Bele, a palavra é sua. Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais um nosso encontro para os nossos bate-papos, as nossas reflexões sobre as mensagens do Evangelho de Jesus. Então, que Jesus esteja conosco nesse momento, nos amparando, nos envolvendo em muita paz, em muita luz, em energias, em fluidos positivos, para que possamos, na noite de hoje, realizarmos a tarefa do nosso bate-papo, das nossas conversas virtuais, do nosso estudo. Então, são os votos, que a gente faz aqui e que nós possamos estar todos com a mente aberta, conectada no bem e principalmente com a vontade de melhorar, se manter firme para que os conhecimentos, que muitas vezes a gente já até já leu alguma coisa sobre o assunto, mas sempre a gente recebe uma informação nova,
ou então aquela informação chega até nós de uma forma diferente, porque nós estamos mudando constantemente, né? Muitas vezes o que a gente leu há um tempo atrás, a gente tem um entendimento, e tempos depois a gente faz a mesma leitura, e aí você desperta para outras reflexões. Então, o objetivo nosso hoje é exatamente esse: despertar para novas reflexões. Então, gente, hoje o tema para a nossa conversa foi escolhido do Evangelho segundo o Espiritismo, para a gente conversar, o item 8, que é o parentesco corporal e o parentesco espiritual. Muitas de nós que já estuda a doutrina espírita, já leu o Evangelho, com certeza já deve ter tido contato com esse tema, com essa informação. Mas, como acabei de falar, a gente está sempre em constante mudança, né? Então, às vezes, aquela reflexão chega no momento que a gente precisa ouvir, né? Então, muitas vezes, né, isso acontece. A gente, poxa, já ouvi isso, já ouvi falar, já sei. Mas, quando você ouve pela terceira, pela quinta, pela 10ª vez, sempre tem um ponto que nos toca. E porque nada é por acaso, gente. Nada é por acaso. Então, eu espero realmente de coração que a mensagem de hoje possa tocar, né, em cada um de nós de uma forma diferente, né? Então, vamos entender, quando Kardec fala aqui no livro do Evangelho, né, segundo o Espiritismo, quando ele coloca essa questão, né, dos laços de sangue e dos laços, né, os laços consanguíneos e os laços espirituais, né, afetivos, emocionais. Então, nós sabemos que os laços de sangue, eles não estabelecem necessariamente os laços entre os espíritos. Por quê? Porque o corpo provém do corpo. A genética prova isso, a ciência mostra isso, né? Isso está muito claro. Então, o corpo provém do corpo, mas o espírito não. O espírito não provém do espírito. Nós sabemos que a bagagem espiritual é individual, cada um tem a sua. Existe o caminhar, né, evolutivo do espírito, que é um ser imortal. Então, isso nos dá uma amplitude no olhar, no entendimento do porquê de tantas divergências e tantos conflitos existentes nas famílias. Sabemos que a família é a célula da sociedade, né? É através da família, a família é a base da sociedade, né? Então, muitas vezes a gente está acompanhando no dia a dia situações não só pela mídia, mas também no nosso convívio diário com amigos, pessoas, colegas, né? Os conflitos familiares parece que explodiram, né, gente? Parece que cresceram assim de forma assustadora. Então, muito oportuno a gente ler e tentar entender por que passamos por tantas dificuldades familiares, não é? Então, o Evangelho, como sempre, é um farol a nos guiar, é uma luz a nos guiar o caminho, né? Então, a gente vê as explicações do porquê disso. Então, aqui nesse capítulo, né, nesse item do capítulo 14, a gente vê que não é o pai que cria o espírito do filho, né? Nós sabemos que o corpo, sim, biologicamente, um pai ou uma mãe gera, né, um corpo onde vai habitar esse espírito. Então, o corpo, a gente não tem dúvida de como ele vai
proceder, digamos assim, né? Biologicamente vai acontecer tudo dentro de um padrão, né? Da gestação, do nascimento, da formação, né? Física. Então, isso está dentro do previsível. Mas o espírito não. Muitas vezes, o espírito que chega em uma família é uma caixinha de surpresa. Famílias que às vezes têm vários filhos, a mesma educação, a mesma formação, porém, encontramos pessoas, né, seres completamente diferentes um do outro. E isso muitas vezes, para quem não tem o entendimento espiritual, o entendimento da questão reencarnatória, que o espírito é imortal e ele tem várias oportunidades, né, de voltar ao corpo. Então, pessoas que não têm esse conhecimento, esse entendimento, sofrem muito. Não entendem, ficam revoltadas, ficam inconformadas com muitas situações. Eu tenho conversado, assim, com algumas amigas, pessoas muito chegadas a mim, e tenho visto que, com frequência, existe uma queixa com relação à ingratidão dos filhos, principalmente filhos únicos. Então, essa semana eu estava conversando com uma grande amiga e ela, muito magoada, porque ela só tem um filho, hoje já é adulto, casado, com filhos, mas que não tem nenhum contato mais com ela. Não faz uma visita, não dá uma atenção. E ela, assim, profundamente magoada com isso, muito triste, porque já fez várias tentativas de aproximação, de contato, de conversar com o filho, mas ele não quer aproximação e ela fica sem entender o porquê. E mãe sempre tem essa coisa, né, gente, de se sentir culpada. Onde foi que eu errei? Foi que eu fiz de errado, né? Mas muitas vezes, como eu tive conversando com ela, a mãe faz o seu melhor, né? Estou dando esse exemplo aqui, viu, gente? Tem várias outras situações familiares, mas vou citar esse exemplo, que foi uma coisa que aconteceu essa semana, bem recente. Então, eu estive falando para ela que o importante é que a gente tenha a nossa consciência tranquila, em paz, que a gente deu amor, criou, orientou, a gente fez a nossa parte. Porém, filhos são espíritos. Essa amiga minha, ela não tem esse entendimento espiritual. É de outra crença, né? Não é espírita. Então, ela sofre muito mais. Por quê? Porque não tem o entendimento que esses filhos são espíritos que, às vezes, podem vir para o núcleo familiar para ajustes, né? Para os ajustes que precisam acontecer. E muitas vezes são desafetos do passado, que vêm através da filiação, né, desse laço de mãe e filho, para acontecer esses ajustes através do amor. E a mãe, ela transborda de amor o tempo inteiro, né, gente? A mãe transborda de amor. E quando se dedica uma vida inteira para criar, e quando vê o filho crescer e tomar essas atitudes, é muito doloroso. Mas a gente, graças à doutrina espírita, que nós temos esse entendimento, nós vamos ver aqui que existe essa questão, né, da família espiritual, o parentesco espiritual e o parentesco corporal, que esse é passageiro. Então, assim, muitas pessoas não entendem e não se conformam com essas atitudes, né, de certos filhos, a ingratidão filial. Então, vamos entender, né, um pouco melhor aqui com o texto o porquê dessas situações, tá? Então, assim, os espíritos que encarnam a mesma família
sobretudo como parentes, normalmente eles têm afinidades. Quando fazemos a nossa programação reencarnatória, normalmente Deus nos dá esse presente, né? Essa bênção de estar com pessoas, com espíritos que são afins, né? No plano espiritual, no passado ou, né? Normalmente no passado, em vidas passadas. E outros também, podem acontecer outros casos em que o espírito que precisa reencarnar não é um espírito simpático, não é aquele espírito ligado pelo coração. Muito pelo contrário, pode ser um espírito que no passado foi um inimigo, foi um desafeto, foi um perseguidor, né? Foi até um obsessor. E Deus, na infinita bondade e misericórdia, Ele nos dá essa oportunidade. Não, vai encarnar na mesma família, porque o laço de amor, às vezes, faz milagres, né? Então, uma mãe que gera um filho e que esse espírito vem, que foi um inimigo dela no passado, muitas vezes, com a amorosidade materna, esse vínculo amoroso, essa raiva, esse rancor desaparece. Então, gente, são muitas situações, muitas. Por isso que a família é aquele cadinho burilador, né? Que a gente sempre ouve falar. É o cadinho burilador das arestas. Quando a gente vem numa família onde a maioria são afins, espíritos afins, amorosos, a gente vê aquela família grande, mais unida, feliz, né? Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Então, são exemplos que a gente vê, tá? Famílias pequenas também, com poucos participantes, poucos filhos e tal, mas às vezes são tão unidos. E também acontece o contrário. Podemos ter famílias bem grandes, muitos filhos, netos e sobrinhos e tal. E quando se unem, é só briga, é só confusão, é só rusgas, né? Então, muitas vezes as pessoas se deixam levar pelos sentimentos do passado, tá? Então, aqui, o Evangelho, ele nos diz isso, tá? Que pode acontecer que espíritos estranhos uns aos outros, que dividem antipatias anteriores, podem vir juntos como serviço de provação. É uma forma de você ajustar suas dívidas. Então, os verdadeiros laços de família não são os de consanguinidade, tá? Então, é um engano a gente achar que, porque é sangue do meu sangue, é familiar e tudo, que vai ter amorosidade. Não. Então, os verdadeiros laços não são de consanguinidade, mas o de simpatia e comunhão de pensamentos que unem os espíritos antes, durante e depois da sua encarnação. Então, assim, eu tenho um exemplo meu, né, pessoal, que me deixa muito feliz, porque a minha mãe, né, sempre foi uma mãe muito dedicada, amorosa, comigo e com meu irmão mais velho, né, e já tem 25 anos que ela fez a passagem do desencarne, mas até hoje, gente, eu sinto a presença dela, eu sinto o carinho, o cuidado dela quando eu estou em momentos difíceis, eu sinto a presença dela, não consigo vê-la, porque não tenho a mediunidade de vidência, mas eu sinto. E é muito forte a presença dela, quando em momentos onde eu estou passando aqueles perrengues, e momentos também de tranquilidade. Então, isso significa o quê? Significa
que esse laço de amor, inclusive recebi algumas mensagens depois do desencarne dela, ela falando isso, que os laços de amor são eternos. Então ela estará comigo, né, durante aqui a minha encarnação e com certeza depois da minha passagem também. Então é um exemplo e eu fico muito grata a Deus e muito feliz por isso, porque é a prova viva, primeiro, que o espírito é imortal e que os laços de amor, eles ultrapassam a barreira, né, da morte física, né? Então, isso é maravilhoso. Então, eu sinto que a união que eu tenho com a minha mãe, a união de amor, ela continua, mesmo ela não estando mais aqui no plano físico. E o Evangelho nos diz isso claramente aqui, né? Que o que liga a família espiritual é a família, é a verdadeira família. Não vamos nos iludir que a família física, né, corporal, tem que ser aquela família perfeita. Não. É muito bacana quando existe uma família unida, que viajam juntos, comemoram fim de ano juntos, aniversário. Isso é maravilhoso. Isso é um presente, uma bênção divina, não é? Mas nem todo mundo tem essa sorte, esse privilégio, né? E nós sabemos por quê. Cada um tem o seu porquê. Nada é por acaso, né, gente? Nada é por acaso. Deus não faz nada aleatoriamente. Do nada, porque dá na telha fazer. Não. Tudo existe uma organização, né? O plano espiritual é extremamente organizado. Então, tudo tem um porquê. Por que eu nasci numa família difícil? Por que eu tenho um irmão assim? Por que eu tenho um companheiro complicado? Por que eu tenho um filho que me abandona? Né? Como foi o caso dessa minha amiga. Desculpa. Que está muito, assim, magoada. Porque o filho não dá a mínima para ela. E ela doou a vida inteira amor e carinho. Então, a doutrina espírita, ela nos dá esse, embasado no Evangelho de Jesus, do Cristo, nos dá essa amplitude de olhar, né? Então, assim, seres nascidos de pais diferentes, né, em famílias, e aí a gente falou aqui um pouco, né, do parentesco corporal, e ao mesmo tempo tudo é muito interligado, né, o parentesco espiritual. E acontece que o parentesco espiritual não se limita só àquele núcleo familiar corpóreo. Ele é imensamente, ele ultrapassa isso, muito, 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 o núcleo corporal. Então a gente vê que o parentesco espiritual, ele não tem limites, não tem limites, porque você pode ter amigos, pessoas que você às vezes conhece no trabalho, conhece numa viagem, e automaticamente acontece aquela ligação amorosa, que a pessoa olha assim, poxa, que bom, gostei muito de você, achei você uma pessoa, e ali começa uma amizade que às vezes leva para a vida inteira. Às vezes você está na faculdade ou no colégio, não acontece isso? Acredito que todo mundo já passou por uma situação dessa. Aquele coleguinha da escola, do primário, do ginásio, que você fica com aquela amizade e leva para a vida. Assim como às vezes na faculdade, né? Às vezes um vizinho, uma vizinha. Então, cria aquele laço de amor, de carinho, e você conta com aquela pessoa para o que deve nos momentos de dificuldade, nos momentos de alegria, aquela pessoa está sempre ali, te ligando, ou procurando saber como você está, né? Porque também tem uma coisa interessante nesse parentesco espiritual, né? Da amizade. Muitas vezes, você ama aquela pessoa, gosta, mas não necessariamente o amigo de verdade. Tem que ficar ali grudadinho, te ligando todo dia, como é que tá, como é que não tá. Às vezes a pessoa não faz esse contato,
mas ela te ama, ela gosta de você, né? E quando você, às vezes, passar anos, isso já aconteceu várias vezes comigo, eu passar anos sem conversar com aquela pessoa. E quando eu começo a ter o contato de novo, 20 anos, 10 anos depois, parece que parou, que vai continuar de onde parou. O carinho, a amorosidade, a alegria de rever aquele amigo, né? É como se os 10 anos não tivessem passado. Então, isso é o que, gente? Isso é o parentesco espiritual. Então, são os amigos, a família que o coração escolhe, né? E que é o verdadeiro, é a verdadeira família que perpetua. Porque a família, né, corporal, física, ela às vezes se dilui aqui mesmo nessa encarnação. É tanta briga, tanta confusão, é tanta desavença que um irmão não quer ver a cara do outro, não quer ver a mãe, não quer ver o pai, se afasta. Então, esse vínculo se rompe aqui mesmo na própria encarnação. Com o parentesco espiritual, com a família que é do coração, isso não acontece, né? Levamos no coração aquela pessoa, mesmo que a gente não fique conversando com ela todos os dias, mas ela está ali, está guardadinha. No momento que você volta a ter contato com ela, aflora o carinho, aflora o amor, o coração da gente bate de alegria, o sorrisão aparece, né? A alegria de estar conversando com aquela pessoa que você tem afinidade. Volta tudo, aflora tudo, né? E isso a gente leva não só nessa encarnação presente, como também para o futuro. E próximas encarnações podemos voltar com esses amigos que hoje são queridos, colegas, né? Vizinho, enfim. Essa pessoa, esse espírito que você tanto ama, pode voltar amanhã como um irmão, como um pai, uma mãe, um primo, com, digamos assim, casando o parentesco espiritual com o parentesco corporal. Aí é maravilhoso, né? Aí é um presente, quando a gente consegue juntar as duas coisas, tá? Então, o Espiritismo, né, o Evangelho, nos diz aqui que essas pessoas, esses espíritos, podem procurar-se, enquanto irmãos consanguíneos podem repelir-se, assim como nós vemos todos os dias. Então, são muitos exemplos, são muitas as situações em que a gente vê isso, tá? Então, aqui é bem claro o Evangelho que nos diz que existe, né, portanto, dois tipos de família. A família pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. As famílias dos laços espirituais são o quê? São eternas, como eu acabei de falar, tá? São duráveis, fortalecem-se pela depuração do espírito. E quanto mais se amam, mais vínculos vão se formando, né? Então, elas perpetuam no mundo dos espíritos, através de várias encarnações. As segundas famílias, que são as famílias pelos laços corporais, elas são frágeis, assim como a matéria. Então, elas podem extinguir-se com o tempo, até mesmo na vida presente. Então, gente, eu achei muito esclarecedor, né? Jesus também, sempre nos evangelhos, ele falava, né? Quem é meu pai, quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Porque Jesus entendia que a humanidade é uma grande família. Então, não existe... Então, Jesus ele quis semear que a verdadeira família não é a família consanguínea. Essa é frágil e pode se extinguir, né? Se quebrar. A verdadeira família, aquela que perpetua, que fica para sempre, é a família espiritual. Então, seguindo os ensinamentos do Mestre Jesus, nós podemos entender melhor. Acredito que esses esclarecimentos nos ajudem
a entender melhor por que passamos por dificuldades às vezes, né, com um filho, um companheiro, um parente próximo, tá? Então, vamos refletir, que a reflexão da noite de hoje nos ajude. Nos ajude, porque cada dia que passa está ficando muito difícil o convívio. Mas com fé em Deus e Jesus nos guiando, nós vamos conseguir vencer tudo. Que Deus nos ampare e nos proteja sempre. Muita paz. Muito obrigada, Belle, pelas belas reflexões, né? E, como sempre digo, vamos ver o que nos cabe, né? Vamos enxergar o que é que nós podemos nos melhorar com o que escutamos, que não escutamos nada por acaso, né? Sempre temos algo a aprender do que escutamos, principalmente quando escutamos boas coisas, né? Então, vamos fazer aquela nossa introspecção, pedir a Deus de misericórdia que seja conosco. Aqueles que não estão ainda no seu cantinho da conexão, peço que para lá se dirijam, levando seu copo, sua garrafinha de água para fluidificar, de modo que todas as bênçãos que iremos receber em breve também sejam derramadas sobre nossa água e possamos ficar um pouco mais abençoados e com saúde. Que assim seja. Devidamente acomodados, deitados, sentados, o importante é a conexão com a espiritualidade do bem das casas irmãs, mentalizando já os atendentes fraternos que foram designados para os nossos lares, onde estivermos, no momento do nosso atendimento. Peçamos a Deus de misericórdia que nos permita que os nossos anjos guardiões, os espíritos amigos que nos cercam, guias, mentores, protetores espirituais, além, é claro, dos espíritos do bem, da equipe médica espiritual do Dr. Rodolfo, que todos possam estar conosco, nos envolvendo em muita paz e muita luz. Esses nossos irmãos queridos já estão limpando a psicosfera do nosso campo, os nossos lares, os familiares que estão conosco, de modo que nada nos impeça de receber a intensa chuva de bênçãos que está sendo preparada para cada um de nós. Vamos pedir amparo e proteção a Deus para nós, a nossa família. E vamos conversar com os nossos atendentes fraternos, inspirando profundamente para potencializar a nossa conexão com Deus e com o divino, com esses amigos espirituais. Vamos dizer a Ele o que nos incomoda. Podemos até pedir humildemente sim, mas com a certeza de que Deus, nosso Pai maior, sabe as nossas necessidades e às vezes o que pedimos não é exatamente o que precisamos. Então vamos ser humildes e aceitar as respostas divinas que chegam até nós. A resposta divina é sempre sábia e receberemos o que exatamente precisamos. Os nossos queridos atendentes fraternos, em 3, já se postam ao nosso redor, mãos postas sobre a nossa cabeça, derramando sobre o nosso chakra coronário todas as bênçãos que captaram da natureza, do cosmos, da espiritualidade superior, para que possamos ser atendidos, todas as curas que almejamos e que sejam necessárias e possíveis de serem realizadas, possam se concretizar em nome de Deus, se assim for a sua vontade em sabedoria infinita. E chakra distribuidor, que é o nosso chakra coronário, desce essas bênçãos, transformando-as a cada passagem, cada um dos nossos centros de força, de acordo com o que cada um deles necessita. No nosso chakra frontal, que tenhamos clareza na visão física, clareza na visão espiritual,
libertação de pensamentos negativos, inspiração, intuição divina, somente o que é de Deus chegue até nós, fluindo ao nosso chakra laríngeo, que nossa palavra possa ser bendita, sem gasgos energéticos, drenos ou bloqueios energéticos, que tudo seja desfeito, que nossa palavra seja uma ponte onde o amor vai e vem, como diz a música, descendo abundantemente sobre o nosso chakra cardíaco, nosso chakra das emoções. Vamos mentalizá-lo pleno de luz verde, da cura, amor e verdade, da luz rosa, do amor incondicional e da compaixão, e se espalhando, se expandindo por todo o nosso campo vibracional, nos trazendo paz, luz, transmitindo curas pelo amor de Deus que vibra em nós, fluindo para o nosso chakra plexo solar, nosso chakra da energia, das emoções, luz, paz, amor, harmonia, nossa sede de energias benéficas, possamos agir, possamos realizar com iluminação e sabedoria, curando tudo que precisa ser curado em nós, nossas glândulas, órgãos do nosso chakra plexo solar sejam abundantemente abençoados e iluminados. Luz amarelo dourado se faça sobre ele, que assim seja. Segue até o nosso chakra sacral, o chakra do sentir, que tenhamos paz, amor, alegria, curemos a nossa criança interior, cultivemos a nossa criatividade para o bem, cuidemos das nossas relações interpessoais, luz intensa, laranja, suave, harmonizando tudo que precisa ser harmonizado em todos os nossos órgãos, em glândulas do chakra sacral. E por fim, chegando até o nosso chakra raiz, base, grau de firmeza, segurança, conexão com Mãe Gaia, que nos sustenta e nos alimenta. Que Deus seja conosco, que sejamos um verdadeiro elo entre o céu e a terra. Vibremos luz, vivemos paz, vibremos harmonia, sejamos luz, sejamos paz, sejamos harmonia. Que Deus nos abençoe e nos guarde, e agradecendo os nossos atendentes fraternos com muito amor. Gratidão, gratidão, gratidão. E que o círculo branco da paz e da harmonia se feche e se expanda através de nós, e que a luz de Jesus e de Maria nos envolva, nos ampare e nos acalme, e nos leve para um resto de semana de paz e tranquilidade nos nossos caminhos. Que assim seja.